A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Pastor Kennedy, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Acopiara, no interior do Ceará, e eu quero, através desse vídeo, dar início a uma série de estudos, tomando como base a carta aos Filipenses e tomando como base o livro de William Barclay, O Segredo do Contentamento. Esse estudo foi extremamente abençoador na vida da nossa igreja aqui, alguns anos atrás, e eu gostaria de começar a compartilhar com você hoje. Eu espero sinceramente que Deus nos conduza a nos contentarmos nele acima de todas as coisas e a termos prazer nele acima de todos os prazeres que esta vida possa nos oferecer, prazeres estes, claro, dentro da glória e da permissão de Deus. Então, meus queridos, vamos começar hoje a nossa jornada com o primeiro estudo da série, que tem como título A Natureza do Contentamento Cristão. Queridos, como nós sabemos muito bem, a alma humana sempre é inclinada a pensar que se obtiver um pouco mais ou algo que não possui ainda, essa alma será mais feliz. O problema, queridos, é que nossa alma é por natureza insatisfeita. Sempre queremos mais do que o que nós já temos. Seja um pouco mais ou seja muito mais, sempre acreditamos que nos falta algo sem o qual jamais seremos felizes. Essa é a nossa triste realidade. O ser humano, ele sempre parece querer aquilo que não pode ter, e isso ocorre em todas as áreas, como por exemplo, emprego, bens, talentos, família, dentre outras coisas. Você está no seu emprego, mas você diz: se eu tivesse aquele outro emprego, eu seria mais feliz. Você tem um bem, uma casa, e você diz: se eu morasse naquela outra casa, eu seria mais feliz. Você tem dons e talentos, de repente você canta muito bem, mas você diz assim: se além de cantar, eu também soubesse tocar. Às vezes você ensina muito bem, aí você diz: se além de ensinar, eu soubesse trabalhar com madeira, soubesse fazer carpintaria, por exemplo. Então nós sempre estamos um tanto quanto insatisfeitos com a vida que nós possuímos. E aí, meus queridos, tais anseios, eles geram ainda mais problemas em nós quando passamos a acreditar que sem eles nunca poderemos ser felizes. Você deve se lembrar de Raquel na palavra de Deus. Raquel dizia a seu esposo Jacó: dê-me filhos, senão morrerei. Em Gênesis capítulo 30, versículo 1, nós lemos: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. A busca de Raquel era por filhos, e na cabeça de Raquel, ela só seria feliz se tivesse filhos. E curiosamente, ela morreu em um parto. É muito triste esse contexto, né? Esta busca por felicidade nas circunstâncias da vida acaba produzindo em nós inquietações e descontentamento, para não dizermos também ansiedades. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abri-la na carta de Paulo aos Filipenses, para que nós possamos recorrer ali a algumas passagens para entendermos de fato o que é o segredo do contentamento. Então, se você já pegou sua Bíblia, me acompanhe. Na carta aos Filipenses, que será o livro-texto de grande parte de nossos estudos, o apóstolo Paulo declara que seu contentamento não está nas circunstâncias da vida. Por exemplo, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 13. Esse texto diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado,
o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus queridos, Paulo não tem o seu contentamento alicerçado nas circunstâncias. Pelo contrário, ele era plenamente contente, independentemente das circunstâncias da sua vida. Deixa eu lhe dizer algumas coisas acerca desta carta. Filipenses é uma carta abarrotada de contentamento. O substantivo alegria e o verbo alegrar-se surgem 16 vezes em toda essa carta. Onde está a verdadeira alegria? Ela está no estado de satisfação que ocorre tipicamente nas Escrituras quando há o reconhecimento de que Deus está no controle e não a parte da situação. Quando nós entendemos que Deus está governando todas as circunstâncias e a nossa alegria está em Deus, então, queridos, nós começamos a encontrar o segredo do contentamento. A alegria não é uma felicidade meramente superficial e momentânea. É algo mais profundo. É algo que vem do nosso coração quando este coração se encontra em Deus ou encontra o seu maior prazer no Senhor. O contexto da carta aos Filipenses é um contexto fascinante. Paulo ele está preso sem saber se será liberto ou morto. Isso é expresso já no capítulo 1, no versículo 19 ao 26. Paulo diz: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Paulo, ele tomou conhecimento que pessoas desejavam prejudicá-lo enquanto estava preso. Filipenses capítulo 1, verso 15 a 17 nos diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Mas mesmo sendo, digamos assim, atormentado por alguns que invejavam a Paulo e queriam perturbá-lo, tentando ser mais pregadores do que ele, ou fazer a obra mais do que ele, Paulo não se entristecia com isso. Pelo contrário, ele se alegrava e exortava os filipenses a se alegrarem também. Eu não sei se você está conseguindo perceber até aqui. Você tem o apóstolo Paulo preso, dizendo a uma igreja que enviou para ele uma doação, uma oferta, que ele está muito bem, que ele está contente e que ele deseja ser solto, mas está preparado para morrer e que se sente até dividido, porque sabe que estar com Cristo é melhor, mas prefere continuar vivo para fazer a obra de Deus. Então entenda,
quer ele seja solto, quer ele permaneça preso, quer ele morra, Paulo é alguém que declara que está totalmente feliz, totalmente contente, plenamente satisfeito em Deus. Paulo descreve nessa carta que algumas pessoas pregam o evangelho por inveja a ele, mas ele não se incomoda com isso. Ele, pelo contrário, se alegra de que o evangelho está sendo anunciado. Você encontra um Paulo nessa carta profundamente satisfeito em Deus, alegre em Deus, que descansa em Deus e confia em Deus. Paulo encontra contentamento na prisão, Paulo encontra contentamento numa mesa farta como numa mesa escassa. Por quê? Porque ele tem o seu contentamento em Deus. E, queridos, é fascinante que ele não se entristecia, mas ele se alegrava e orientava os outros a se alegrarem também. Em Filipenses 4, versos 11 a 13, nós lemos assim: Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo fala acerca da natureza do contentamento cristão. Quando você olha toda essa carta, você percebe Paulo falando acerca desse contentamento, demonstrando o seu contentamento em Cristo e levando os seus leitores a contentarem-se também no Senhor. E aí eu quero trazer alguns tópicos para nos ajudar a entender essa natureza do contentamento cristão. Meu querido, em primeiro lugar, você pode viver contente. Essa é a primeira questão que eu quero destacar para você no estudo bíblico de hoje. Você pode viver contente. Essa é a primeira lição que nós extraímos de Filipenses 4, de 11 a 13. Eu vou repetir para você. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A primeira lição desse texto é que o contentamento cristão pode ser alcançado. Paulo o alcançou, nós também podemos alcançá-lo. Nós sabemos que é possível porque Paulo conseguiu e nós, à semelhança dele, podemos conseguir também. E o ensino de Filipenses 4:13, que é um texto muito conhecido, você vai encontrar esse texto em adesivos de carro, você vai encontrar esse texto em outdoors, você vai encontrar esse texto espalhado em muitos lugares, você vai encontrar esse texto na boca de muitos cristãos que estão em alguma forma de luta espiritual, mas esse texto ele é fascinante. Capítulo 4, verso 13 diz assim: Tudo posso naquele que me fortalece. Só que o problema desse texto é que muitos o interpretam mal. Muitos interpretam que esse texto está dizendo que nós vamos conseguir vencer qualquer inimigo, derrotar qualquer batalha se nós estivermos em Deus. Mas o contexto desse versículo é que nós somos capazes de suportar, aguentar toda luta, desde que o nosso coração esteja em Jesus, que é aquele que nos fortalece. O ensino desse texto não é que na força de Deus nós conseguiremos realizar qualquer coisa que desejamos. O que esse texto ensina é que se o meu coração estiver no Senhor, serei capaz de passar por toda e qualquer situação que o Senhor me permitir viver, por meio da sua soberana providência. Eu vou repetir para você entender bem. Esse texto está ensinando que você conseguirá enfrentar ou passar por qualquer situação, seja ela a mais doce das situações,
ou seja ela a mais dolorosa das provas, você fica bem se o seu coração estiver em Deus. Tudo posso passar, tudo posso sofrer, tudo posso sentir, tudo posso experimentar, desde que eu esteja naquele que me fortalece. Quando eu digo experimentar aí, eu estou me referindo, obviamente, às circunstâncias. Nós podemos passar pela alegria de segurar o nosso filho nos braços, se estivermos naquele que nos fortalece quando ele nasce. Mas também podemos suportar a terrível dor de enterrar um filho, se o nosso coração estiver naquele que nos fortalece. Esse momento, sem dúvida, se você já viveu, você sabe como é doloroso, mas se você colocar seu coração no Senhor, você terá forças de suportar as adversidades. Queridos, o nosso coração pecador, insatisfeito, somente conseguirá alegrar-se no Senhor por meio da obra transformadora de Cristo em nosso ser, fazendo-nos pouco a pouco semelhantes a Ele. Nós só conseguimos ter esse contentamento quando a graça de Deus toca o nosso coração e modifica a nossa vida. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Se estamos em Cristo, nós somos transformados à semelhança de Cristo. Ou melhor, nós somos transformados para sermos semelhantes a Cristo. Essa é a vida cristã. Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia para nós é que poderemos aprender esse contentamento mesmo em meio às lutas presentes. Seja diante de um gravíssimo problema de saúde, um emprego difícil ou o próprio desemprego, seja diante de um relacionamento conturbado, seja na falta de bons relacionamentos, nós só encontraremos o contentamento nessa vida na medida em que o Senhor nos vai concedendo a sua graça. Muitas pessoas colocam a sua felicidade naquilo que as cerca, mas o cristão não. O cristão deve colocar sua felicidade naquele que morreu por ele e ressuscitou, Jesus. E aí a pergunta que não quer calar é: aonde está o teu coração? Talvez você esteja muito amargurado com a vida, porque o seu coração está nas circunstâncias, mas o seu coração deveria estar, meu querido amigo e ouvinte, seu coração deveria estar no Senhor. É lá que deveria estar o seu coração. A segunda questão que eu quero trazer para você é que você precisa aprender a ter contentamento. Em Filipenses capítulo 4, verso 11 a 13, nós ouvimos Paulo dizer assim: Digo isto não por causa da pobreza, ouça bem, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, por 2 vezes Paulo afirma que aprendeu a estar contente. No grego nós temos a expressão aqui: aprendi o segredo do contentamento. Isso indica que o contentamento ele não vem naturalmente. Nós não nascemos com ele. Na verdade, se você prestar atenção, desde pequenininho, você sempre quer uma coisa que você não tem. Você pode ter todos os brinquedos, mas você quer o brinquedo do colega. Quando você vai crescendo, você tem tantas coisas, mas parece que elas são tão pouco. Não é assim que você se sente tantas vezes? E aí você chega adulto e às vezes começa até a invejar a prosperidade de outras pessoas. Nós não nascemos com o coração satisfeito. Nosso coração, infelizmente, é corrupto. Mas Paulo diz que aprendeu
a viver contente em toda e qualquer situação. O contentamento que o cristão busca é muito diferente daquele buscado pelo mundo. Vejam vocês esse contraste. O mundo diz que para estar contente precisamos sair de uma situação ruim. A Bíblia diz que devemos encontrar contentamento mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O mundo diz que obteremos contentamento quando conseguirmos o que desejamos de material, profissional ou familiar. A Bíblia diz que o verdadeiro contentamento é fruto de se estar satisfeito com Deus, ansiar pelo céu e estar contente com a sua providência. Pastor, é errado eu desejar um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor? Não, não é errado. Agora, o que é errado é você estar amargurado com o que Deus já te deu. Você deve estar contente com a casa que tem. E se as circunstâncias permitirem e você desejar, vá para uma melhor. Mas entenda que se você não se alegra com o que tem agora, você jamais se alegrará com o que terá amanhã. E o que faz você se alegrar é encontrar o segredo do contentamento, que é ter um coração transformado por Deus. Meus amados, a terceira questão que eu quero compartilhar aqui com vocês é que vocês não estarão verdadeiramente contentes enquanto não aprenderem a estar contentes em qualquer situação que vierem a enfrentar. Vou explicar isso. Voltando ao mesmo texto, os versos 11 e 12 dizem assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo está dizendo que ele está contente em toda e qualquer situação que possa enfrentar, seja ela de grande abundância ou de grande escassez. O verdadeiro contentamento cristão não repousa nas circunstâncias. Na abundância, nós precisamos nos alegrar no Senhor, para não fazermos dos bens e dos bons tempos o nosso Deus, esquecendo-nos de Cristo. Você já notou que, algumas vezes, você se alegra mais com o que Deus te dá do que com o Deus que te deu? Isso é terrível. Nós precisamos colocar a nossa alegria no Senhor e não no que o Senhor nos deu. Pastor, é errado eu me alegrar com o que tenho? Não é errado alegrar-se com o que tem. Errado é colocar no que tem a razão da sua alegria. Você pode e deve se alegrar com as dádivas de Deus, mas a tua plena satisfação está nele. Por isso que nós temos Jó. Lembra de Jó? Jó tinha tudo que uma pessoa podia ter. Era o mais próspero de todo o Oriente. Mas quando ele perde tudo, ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou. Onde é que estava o coração de Jó quando ele disse: bendito seja o nome do Senhor? Por que você está assim tão abatido? Você pode ter perdido algumas coisas estes dias. Está com medo de perder outras, talvez. Mas você jamais perderá o Senhor. O Senhor estará sempre com você. E Ele não deixará que você pereça, mas Ele cuidará muito bem de você. Confie nele. Da mesma forma, na escassez, nossa alegria precisa permanecer no Senhor, para que não nos tornemos murmuradores contra Deus. O profeta disse: ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, produto da oliveira minta, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda assim louvarei ao Senhor, ainda assim bendirei o nome do Senhor. Na abundância, precisamos nos alegrar, e na escassez,
precisamos também nos alegrar. Dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor é aquele que dá quando quer dar, e o Senhor é aquele que retém quando quer reter, mas o meu coração continua no Senhor, porque o Senhor é a razão do meu viver. Ouçamos o que Paulo diz em 2 Coríntios 6, versículo 4 e 5, depois o versículo 8 a 10. Paulo diz assim: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. E aí ele vai para o verso 8. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, veja isso, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Quando Cristo nos é suficiente, certamente podemos nos expressar como Paulo. Eu quero lhe dizer algo sobre o sofrimento que talvez você já saiba. O sofrimento é inevitável. Paulo lembrou isso a Timóteo em 2 Timóteo 3,12, principalmente para o crente. Ele diz assim: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. As aflições também se constituem dádivas do Senhor, pois servem para nos santificar. Em Romanos 5, de 3 a 5, outra carta de Paulo, ele escreve assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Também encontramos o autor da carta aos Hebreus escrevendo no capítulo 4, capítulo 12, versos de 4 a 12, falando acerca de provas e acerca da disciplina que muitas vezes vem do Senhor, não porque o Senhor quer nos destruir, mas porque o Senhor nos ama. Depois você pode conferir esse texto. Mas, queridos, sejam as dádivas ou sejam as provas, elas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. José compreendeu isso muito bem. Sim, José do Egito, depois de passar por tudo que ele passou, você se lembra? José foi invejado pelos seus irmãos. Foi lançado num poço enquanto os irmãos decidiam como o matariam. Acabou sendo vendido como escravo para uma tribo de pessoas que passavam por ali. Uma tribo de ismaelitas. Chega no Egito, ele é vendido como escravo e ali na casa de Potifar, seu senhor, ele é enganado, ele é humilhado, ele é injustiçado. Ele vai para a prisão, sofre outras injustiças e Deus o coloca então numa posição gloriosa no Egito. Governador do Egito, e Deus o usa para salvar o mundo da fome naquela época. Mas quando José se reencontra com os irmãos que tanto mal lhe fizeram, mais adiante um pouco, José os perdoa. E José diz algo para seus irmãos, baseado na sua fé, na sua teologia. No capítulo 50, verso 20 de Gênesis, José diz assim para seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Nossas aflições, elas não vêm para nos destruir. Os sofrimentos que você possa estar passando agora
não são para te despedaçar e te deixar aos cacos espalhado pelo chão, mas são para trabalhar tua vida, teu caráter e para te consertar, te abençoar, te corrigir e te fortalecer. Ah, meu querido, Paulo sabe o que era sofrer. Paulo escreve numa segunda carta aos Coríntios que, para que ele não se tornasse orgulhoso diante de grandes revelações que ele recebeu, Deus lhe deu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para o esbofetear a fim de que ele não se exalte. Está em 2 Coríntios 12, 7. Paulo foi um homem que muito sofreu, mas a alegria dele estava no Senhor. É lá que tem que estar a minha alegria e a sua alegria. Eu sei que em muitos momentos do nosso dia nós perdemos o foco disso. Nós nos esquecemos de onde precisa estar o nosso coração. E nos irritamos, não é? Com as coisas que não dão certo, com as aflições, com tantas circunstâncias. Mas você precisa parar um pouco, acalmar seu coração e lembrar do Senhor. Você deve tudo ao Senhor. E não há nada em sua vida que não aconteça debaixo da vontade do Senhor. Você precisa confiar no Senhor e se voltar para o Senhor de todo o seu coração. Há um quarto ponto aqui. Você deveria compreender que o contentamento é autossuficiente. E aí, o que significa isso? Autossuficiente é uma tradução possível para o versículo 11 do capítulo 4. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A ideia é que Paulo é autocontente, ou plenamente contente. Isso significa que ele não se contenta com as circunstâncias, mas apesar das circunstâncias. As circunstâncias não determinam o contentamento de Paulo. O contentamento de Paulo é autossuficiente, centrado em Deus. E o que é o contentamento cristão? Ora, o contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus a toda qualquer situação. E aí, querido, o que é que eu quero chamar a sua atenção? Talvez você esteja um tanto quanto amargurado, triste, sem alegria, cabisbaixo. Talvez a comida não seja mais saborosa ao seu paladar porque você está abatido. Talvez você esteja magoado com coisas que você está vivendo agora, se questionando por que você está passando pelo que está passando. Eu quero dizer a você, querido, que tudo isso, toda essa angústia vai passar do seu coração na medida em que você colocar esse coração nas mãos de Deus. Quando você enxergar a vida pelos olhos do Senhor, pelo prisma de Deus, quando você interpretar a sua vida à luz da palavra de Deus, aí você terá a verdadeira alegria. Aí você vai entender por que homens como Jó podem perder tudo e ainda assim louvar ao nome do Senhor. Você entenderá por que o povo de Deus, apesar de todos os sofrimentos, assim como Paulo, conseguia numa prisão escrever uma carta sobre contentamento. Você está na sua casa, insatisfeito às vezes com tantas coisas, coloca a tua satisfação em Deus. O contentamento, querido, ele é interior. Ele precisa estar arraigado ao nosso coração, ao nosso pensamento. O contentamento é gracioso. Ele está alicerçado na graça de Deus e por isso responde graciosamente às circunstâncias. O contentamento se deleita no Senhor. O contentamento reconhece que cada situação da vida vem do Senhor. Como as circunstâncias vêm de Deus, é preciso que passemos por elas em oração, pedindo ao Senhor forças
sabedoria e direção. E finalmente, precisamos nos contentar em toda e qualquer situação. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus. Esse é o primeiro estudo de uma série. E daqui a alguns dias nós postaremos a parte 2 desse estudo. Mas o que eu desejo que você tenha aprendido hoje com esse estudo é a natureza do contentamento cristão. E qual é a natureza do contentamento cristão? É ter o coração arraigado, preso a Cristo. Se o teu coração estiver em Deus, tudo pode passar naquele que te fortalece. Eu quero nesse momento orar por sua vida. Senhor, eu quero agradecer pela oportunidade desse estudo bíblico. Quero rogar que ele alcance o coração das pessoas, que fortaleça a fé da nossa igreja, de cada membro da tua casa, de cada cristão que estará assistindo essa palavra em alguma parte do mundo hoje. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor nos leve a depender do Senhor, a confiar no Senhor, a descansar no Senhor. Que o Senhor nos levante para, em meio a tantas adversidades que estão nesse período agora tão presentes no mundo, mas que nós jamais percamos a fé e a certeza de que o Senhor tem o controle de tudo e o Senhor tem um propósito com tudo. Nos ensine a nos alegrarmos em Ti, acima de tudo e de todos. E Deus abençoe a cada um e que essa palavra chegue a muitos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo encontro, se o Senhor permitir.